Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 32 do curso de Espiritismo nível básico. Uma sequência de estudo, naturalmente, da doutrina espírita. E o nível básico é porque é para quem está iniciando, para quem não conhece ainda o Espiritismo. Ou, pelo menos, para quem não leu ainda o Livro dos Espíritos. E o nosso principal objetivo aqui, como é um curso inicial, a gente tem como objetivo ler o primeiro livro de Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Por isso, toda aula a gente lê algumas questões do Livro dos Espíritos. Algumas aulas a gente lê um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas o nosso objetivo é ir até o final do Livro dos Espíritos. E aí a gente considera que fez o aprendizado inicial do Espiritismo. Então eu recomendo sempre que você assista desde a primeira aula, porque existem ensinos básicos da doutrina, ensinos iniciais da doutrina, que são feitos na aula 1, na aula 2. Na aula 1, por exemplo, nós falamos sobre o que é o Espiritismo. Então, muito importante, se você está começando agora, que depois assista a aula 1, a aula 2 e faça a sequência completa. Tá? Bom, nessa aula de hoje, a gente vai estudar sobre escolhas das provas, da questão 258 até a questão 273 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 6, sobre a vida espírita. Então, Kardec fez algumas perguntas, o Livro dos Espíritos ele é todo ele assim, né? Kardec fez algumas perguntas sobre escolha das provas, como que o espírito escolhe as provas por quais ele vai passar antes de encarnar. Bom, e a gente sempre faz também uma leitura do Sinal Verde. A leitura de Sinal Verde de abertura é uma página, é rapidinha, mas traz muito aprendizado, né? É o nosso momento de reforma íntima, aquele momento que nós estudamos um pouquinho para colocar em prática e melhorar a nossa vida como pessoa, como ser. E o Sinal Verde ajuda muito nisso aí. Então a gente sempre começa pelo Sinal Verde, hoje não seria diferente. Vamos então começar lendo auxílios sempre possíveis no Sinal Verde. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Muito bem, uma belíssima página, né, que lembra a gente que a gente sempre pode recomeçar. Se tem alguma coisa errada na sua vida, que você não gosta, que você não está gostando, seja profissional, seja de repente dos seus objetivos de vida, que talvez você não tenha ainda esclarecido quais são, o que Deus combinou comigo ou o que eu combinei com Deus.
que eu iria fazer nessa minha vida, quais os meus objetivos, para onde eu vou, de onde eu vim. Um pouco disso a gente está conhecendo quando estuda o Espiritismo. O Espiritismo, a doutrina espírita, né, nos guia e nos dá essa direção. Nos explica quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. A proximidade com Deus, oração, melhora muito esse entendimento todo. Melhora também a nossa positividade. E aí nós repetimos sempre, falamos sempre em todas as nossas aulas, todos os nossos encontros sobre positividade. A diferença de uma pessoa positiva para uma pessoa negativa, formando a sua aura, a sua vibração positiva. O Espiritismo fala sobre isso diversas vezes, porque com uma vibração boa, você atrai coisa boa. Com uma vibração ruim, você atrai coisa ruim. Atrai seres ruins na sua vida e problemas. Mas com uma vibração boa, você atrai seres bons. Você possibilita que o seu mentor chegue perto de você de forma mais fácil. Você fica mais acessível a receber da espiritualidade bondosa, que sempre nos ajuda, de receber sempre bons conselhos, boas orientações e direcionamento para a sua vida. Então, trabalho com amor, né? Ele comenta aqui, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Trabalhar com amor sempre. Extrair o ouro da bênção entre as pedras da condenação. O que é isso? Pedras da condenação que de repente a gente recebeu, alguém criticando, né? Alguém sempre no caminho, sempre tem críticas. Sempre tem pessoas que não querem ajudar, mas que querem criticar. Porque criticar é muito fácil. Qualquer um critica. Então não temos que dar importância, a não ser para extrair daquelas pedras que são atiradas, extrair o que tem de bom. Pode ter, sim, alguma crítica ali que valha ser analisada para nos melhorar. Será que tem? Às vezes a gente acha alguma. E é isso que André Luiz comenta aqui também. Acender, então, a luz do entendimento e da concórdia, levando concórdia e amor a todo local que a gente vá. Falei sobre a inteligência emocional e a inteligência afetiva. Nas últimas aulas, inteligência emocional é saber lidar com os problemas da vida, que sempre existem e sempre vão existir. Afinal de contas, nós estamos aqui para passar por eles e para aprender a passar por eles de cabeça erguida, sem reclamação, sem choramingar, sem ficar na sofrência. Se Deus olha e vê que tem alguém na sofrência, Deus, eu não aguento mais esse problema, ei, me ajude nesse problema, Senhor, e naquela sofrência. Deus percebe, o universo percebe. Quando eu falo universo, é a espiritualidade de um modo geral, atuando em nome de Deus, né? Todo o universo percebe que nós não aprendemos ainda. Não sabemos ainda passar por aquele problema. Me lembra o garotinho com a bicicleta, que nós falamos alguns vídeos atrás. O garotinho com a bicicleta e o pai dele tentando ensinar ele a andar de bicicleta. O garoto falando, não, eu não quero mais andar, eu caí, me machuquei, não quero mais. Não vou nem tentar, nem vou tentar. Né? E o pai sabe que se ele não tentar de novo, ele não vai aprender e talvez nunca mais aprenda na vida toda. E a bicicleta, naturalmente, é um exemplo. Né? Tem o exemplo da natação ou diversos outros exemplos. Se você não se esforçar em compreender, em passar por aquela dificuldade, seja ela qual for, tem dificuldades mais leves, mais suaves, e tem dificuldades de aprendizado difíceis, sabemos disso, com dor,
com dores, mas não adianta ficar na sofrência, se lamentando. Eu sou um infeliz, eu sou isso, e muito menos adianta reclamar. Reclamar é pedir de novo. Como eu digo sempre, se você reclama, você está pedindo para o universo novamente. Reclamar, clamar de novo. Então, reclamar, nem pensar. Choramingar, sofrência, mostra só que você não está sabendo passar por aquela dificuldade. E aí o que acontece? Ficamos naquele ciclo. Você se livra da dificuldade momentaneamente, por uma bênção divina, mas daqui a pouquinho vem de novo. Vem de novo por quê? Porque nós temos que fazer aquele aprendizado e mostrar para o universo que sabemos passar por aquilo. Bom, desse texto de hoje, um pensamento que me vem não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. A vida tem dificuldade. Você manter a calma, manter a tranquilidade, num meio, às vezes, de um turbilhão de problemas, é difícil. É difícil, não é fácil. Mas existem exercícios de positividade que, gradualmente, se você exercitar no seu dia, olhando sempre pelo lado positivo as coisas, olhando sempre pelo lado de ver as coisas boas, o que eu posso tirar disso de bom. Então, são exercícios que você vai fazendo e vai colocando uma armadura em si mesmo. Quando os problemas vierem dali para frente, eles batem e caem. Porque você já formou aquele pensamento no teu subconsciente. Nós temos aqui no canal vídeo falando sobre isso, sobre como lidar com o subconsciente, pensamento positivo constante, para justamente a gente saber aplicar todos esses pontozinhos que André Luiz colocou aqui. Muito bem colocado, por sinal. Tá? E aí ele finaliza. Tudo isso você pode fazer. Não desanime. Simplesmente pronunciando, então, as boas palavras da esperança, do amor. A gente sempre consegue. Tá? E aí eu acrescento só. Oração. Oração. E oração. Que sempre temos ajuda em todos os momentos. Mas, acima de tudo, procure também fazer a sua parte. Muito bem, pessoal. Eu acho que do Sinal Verde hoje, da nossa página de abertura, é isso. Vamos começar agora a leitura do livro dos Espíritos, aonde a gente hoje vai da questão 258 até a questão 273. E vamos falar sobre escolha das provas. Escolha das provas é quando o espírito vai escolher quais as provas que ele vai passar e quando ele encarnar. Nós já vimos anteriormente algumas respostas dos espíritos falando, olha, nem todos os espíritos conseguem discernimento suficiente para escolher as suas provas. Alguns não podem, né? Se tiverem muito atrasados, se tiverem muito perturbados, esses não têm como escolher. Tá? Mas, de uma maneira geral, é dado o direito, é dado o livre-arbítrio também na espiritualidade para que o espírito escolha quais as provas ele vai passar. Questão 258. Pergunta de Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, exatamente o que eu falei agora há pouquinho, né? Os espíritos aqui reforçaram. É o livre-arbítrio. Ele tem também na espiritualidade esse direito de escolher quais as provas ele vai passar. Questão A. Dentro da 258,
Kardec colocou uma pergunta A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-se-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredires, e Deus o permitiu. Muito bem, então nós escolhemos o caminho que nós vamos passar quando encarnarmos, né? Na maioria das vezes, é essa a resposta aqui. E, eventualmente, Deus coloca algumas dificuldades, né? Acrescenta algumas dificuldades que sabe que temos que enfrentar, porque provavelmente em outras encarnações não conseguimos passar corretamente pelas dificuldades. Questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Resposta: todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores. Sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, que naturezas serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora-se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e das forças mesmas das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás,
e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cai na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então é isso, não significa que todos os detalhes estão ali do nosso destino estão escritos. Nós temos também, quando encarnamos aqui, nós temos algumas decisões que nós tomamos. Existem, inclusive, de acordo com as nossas ações encarnadas já nesta encarnação, penas que nos são diminuídas, provas que nos são renovadas ou amenizadas de acordo com o que nós estamos fazendo, de acordo com as escolhas que estamos tomando. Mas, na espiritualidade, escolhemos mais ou menos o que vamos fazer. Por alto, como quem está escolhendo uma direção. Como quem está escolhendo se vai pela rua principal ou pela rua lateral, secundária. E sabendo, lá na espiritualidade, os riscos que tem na rua lateral e os riscos que tem na rua principal. Muito bem. Agora a questão 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente má, gente de má vida? Resposta. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Questão A dentro da 160. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Resposta. E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo se dê na Terra. Então, é muito interessante porque justamente ele comenta, olha, hoje na Terra, a gente está num planeta de provas e expiações, né? Temos que trabalhar, e essa é uma das nossas metas, né? Trabalhar para ajudar os outros, para que daqui a anos, né? Que sejam anos, o planeta Terra consiga fazer a sua renovação, passando por um planeta num estágio melhor. Né? Como sabemos, vamos sair do provas e expiações para um planeta em regeneração. Um planeta em provas e expiações prevalece o mal. Né? Existe bom, existe o bem, mas o mal ainda é em maior quantidade. Num planeta em regeneração, existe ainda o mal, mas o bem ocorre em maior quantidade. Então nós vamos chegar lá, estamos transformando o nosso planeta. E cada um de nós precisa ajudar. Questão 261. Nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc. Resposta. Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza
e ser-lhes esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Muito bem, questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essas coisas? Resposta dos espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Questão A, dentro da 262. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da experiência corporal, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade. Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação por vontade de Deus? Resposta. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certas existências a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, uma boa resposta aqui também, que mostra aqui que muitas vezes não é o espírito que faz a escolha da sua encarnação ou das provas que vai passar, né? Às vezes, por ignorância, é necessário que venha de Deus, né? Ou da espiritualidade, em nome de Deus. Questão 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Resposta. Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Questão 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Questão 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem
por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Resposta: há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais moderadamente, mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, logo que o espírito desencarna, ele percebe, até por perceber a leveza do ambiente onde ele está, né? Ele percebe a diferença e como era ruim estar encarnado, carregando um corpo pesado, sem muitas liberdades, e com dores da matéria, né? Então, não parece natural que se escolham provas menos dolorosas. São poucas as provas menos dolorosas na matéria, né? E é isso que os espíritos falam. Olha, quando ele desencarna, ele percebe a diferença. E aí ele percebe que errou, e aí ele vai tentar novamente, aguardando, pedindo, demora, né? A encarnação não é imediata, ela demora, até ele ter uma oportunidade de conseguir reencarnar para resgatar, então, as suas dívidas. Bom, tem um texto muito grande na explicação do 266, tá? Eu não vou passar por ele, porque daria aqui bastante tempo. São 2 páginas e meia, mais ou menos. Questão 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então, vamos lá. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto está aqui encarnado, né? Ou seja, está dentro aqui, está como alma encarnado, e ele está fazendo as suas escolhas. Resposta: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer. Dependendo disso, a intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Então é isso, tá? No espírito é muito mais fácil, muito mais simples você fazer as suas escolhas. Na matéria, com a nossa mente completamente obscurecida pelo véu da matéria, a escolha é muito mais difícil. E o que parece fácil, o que parece muitas vezes mais simples e melhor, pode não ser. Questão A. Não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja
as grandezas e as riquezas? Será? Resposta: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, quando a gente está como espírito, a gente tem essa visão ampliada. E a gente percebe que o valor da grandeza é lá no mundo espiritual. Aqui na matéria, para utilizar uma prova dessa de grandes riquezas, né, é só para experimentar as vicissitudes, para conhecer-lhes as vicissitudes, para aprender a não cair nos deslizes, nos apegos da matéria, e mostrar que você sabe passar, inclusive, por aquele tipo de condição de muita riqueza, abastado. E como é que se passa? Fazendo caridade, ajudando aos outros, gerando empregos, e não na avareza, guardando dinheiro, não fazendo caridade. Aí não. Aí não está sabendo passar. Aí vai ter que passar uma próxima encarnação na pobreza. Extrema, às vezes, para poder sentir e perceber a necessidade dos outros, que ele tinha que ter ajudado e não ajudou. Questão A, dentro da 267. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandes riquezas, né? Essa foi a que eu acabei de ler. Então agora 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Questão 269 agora. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Resposta: pode acolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa ou inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Ou seja, ele foi para a beira do lago, como a gente costuma falar, ficou deitadinho, pegando o sol na beira do lago, né? Teve uma existência ali sem elevação nenhuma, sem aprendizado nenhum. E ao voltar ao mundo espiritual, ele percebe isso. E vai ter que voltar à matéria. E não é bom mesmo ficar na beira do lago pegando o sol, é muito pior do que estar na espiritualidade, num nível elevado, sentindo felicidade de forma natural, saindo do ser, com leveza. Então, nada se compara. E ele somente percebe isso na espiritualidade. Questão 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de sua preferência ou outra? Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta.
Pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas? E sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, exatamente a resposta é nessa linha. Olha, o que faz ele escolher e esse desejo dele de seguir aquele caminho é muitas vezes, né, o desejo de seguir algo que ele se comprometeu para fazer um determinado aprendizado. 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta. Lembrando só que esse livro é de 1857, século XIX, né? Então se falavam de canibais na África. E, naturalmente, Kardec aqui colocou a palavra canibais querendo dizer entre seres muito simples, né? Entre seres muito simples, muito ignorantes, né? Foi isso que Kardec quis colocar aqui. Resposta. Entre canibais não nascem espíritos adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a estes. Espíritos que estão começando como seres humanos. Aí nascem entre esses seres mais. Então, o nosso planeta, já falei isso aqui antes, né? Vamos rever esse conhecimento, né? O nosso planeta é uma grande escola, com níveis diferentes, inclusive, países diferentes, riquezas diferentes distribuídas, para que possamos justamente colocar em prova cada uma das nossas necessidades de aperfeiçoamento. Imagine se todo o planeta tivesse a mesma condição social, tivesse o mesmo nível espiritual, que aprendizado faríamos, né? Mas nunca descemos tanto, é isso que os espíritos falam. Vocês estão aqui, vocês podem variar um pouquinho aqui nesse nível espiritual, né? Mudando, de repente, o nível social e tal, mas dentro de um mesmo nível espiritual. Não pode descer tanto num nível assim de canibais ou seres muito primários, em que o nível espiritual ali é muito degradado. Muito bem. Questão 272. Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, um outro globo, um outro planeta, essa é a pergunta de Kardec, um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Resposta: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Então vejam que ocorrem às vezes de seres que ainda estão muito iniciais, né, quererem experimentar uma cidade grande, alguma coisa desse tipo. Mas, por vezes, fica deslocado. Por vezes, não conseguem se encaixar naquele meio. E muitas vezes, ainda na matéria, acabam procurando locais mais simples, locais onde eles possam voltar à simplicidade ou a um nível que eles estão mais, nível espiritual, em que eles se enquadram mais. Resposta aqui é uma conclusão dentro dessa pergunta. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização.
voltando para o meio dos canibais. Não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio. E com isso talvez até ganhem. Tá? Então, estando num meio, no nível deles, aí eles até conseguem fazer o progresso. Mas no nível da sociedade, muitas vezes um espetáculo de ferocidade dentro da civilização. Ou seja, um ser feroz dentro da civilização não se encaixa. Questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Então, mais ou menos repetiu aquela pergunta de cima, né? Será possível um homem de raça civilizada, né, de nível civilizado, né, reencarne? Precisamos compreender o texto como um texto de 1857, tá? Reencarne, então, esse ser mais de um nível espiritual maior, né, de um povo civilizado, reencarne por expiação numa raça de selvagens? Essa é a pergunta. Resposta: mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em uma nova existência, ter que obedecer aos que que curvavam a ele, ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe impunha, se ele abusou do poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no meio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Como nós já vimos em outras questões anteriores, né? Existem casos de que espíritos mais elevados, não precisa de ser nem puro, mas mais elevados um pouco, assumem como missão encarnar num povo de baixo nível espiritual, um povo ainda muito atrasado, com o objetivo de elevar o nível daquele povo, com exemplo, com estudo, mas aí é uma missão. Tá? É isso. Fechamos então hoje aqui na questão 273. Na próxima aula começamos então as relações no além-túmulo, né? No mundo espiritual, melhor dizendo. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.